O medo de fazer provas. Gente, eu vejo muitos concurseiros e concursados que já passaram por isso. Eu nunca fui assim. Já tinha segurança, né? Achava muitas vezes que não ia conseguir, mas eu ia lá e fazia. Vai com medo, né? Mas vai e faz. Se esse é o objetivo de vocês, se vocês entendem, colocaram, né, como meta devido a vocês passarem um concurso, isso é realmente importante. A vida não é só concurso. Eu tinha esse medo. Hoje em dia eu digo pra vocês que por como a gente como professor, sim, a gente tem muitas críticas, muito, né, conformidade, enfim, como qualquer outra profissão, né, gente? Mas eu digo que valeu a pena. Já falei em outros vídeos, tudo que eu estudei, tudo que, enfim, tudo que passei pra estar aqui. Mas eu digo assim que eu vejo muitas pessoas que ficam com medo de fazer prova, medo de não passar, e aí não fazem, não fazem para aquele cargo, com aquela mentalidade, fazer para um cargo mais baixo. Vocês têm que ter estratégia, tem que pensar, usar inteligência, né? É claro que essa situação de vocês, né? Se vocês estão em uma situação econômica, né, mais complicada, mulheres, às vezes, né, tem filho, né, às vezes não, né, tem marido, deixou do marido, enfim, precisam de uma estabilidade. Aí tem que conciliar, né? Fazer por um cargo mais baixo, vamos estabilizar, e aquele concurso vai ser um concurso escada para outro. Mas às vezes que eu vejo é que, por exemplo, vamos fazer uma prova, que nesse concurso agora do Dom Pedrito, tinha uma amiga que mandou uma pergunta assim: será que eu faço para o cargo nível superior, faço para o cargo nível fundamental? Eu digo, né? Ela tá em outra cidade, vai para lá. Se ela passar, vai ter que morar, né? Deslocar de cidade. Se vocês vão trocar de cidade, vocês têm que ver. Às vezes, né? Ganhar R$ 1.000 pra trocar de cidade, ensino fundamental, não vale a pena, gente. Se é na cidade de vocês, às vezes, né? Mora com o pai, com a mãe, enfim. Dependendo da situação, vale a pena. Tu te estabilizou, tu vai ó, seguir, ó, tocando. Mas vocês vão pra outra cidade, aquele dinheiro não vai dar pra vocês se manterem. Pagar um aluguel, pagar, né, comprar comida, enfim. A gente fica tão empolgado, aquela ânsia de passar do primeiro concurso, aquela ânsia tão grande, né? Tu tá com tantos problemas assim, que tu deixa o emocional tu tomar conta e tu não consegue raciocinar. Então, é isso que eu tô falando pra vocês. Então, o que eu penso? Se é na cidade de vocês, dependendo da situação, é claro, né? Se vocês estão, digo se é a situação de uma pessoa que ela tá realmente precisando de estabilidade, né? Tá, realmente tá séria a coisa, enfim. Aí vale a pena o ensino fundamental, uns 1.000 e poucos aí que ganhe, mas tu vai ter poucos gastos. Agora, se tu vai trocar de cidade, caso de professor, tem gente que diz, ah, mas para professor também não vale a pena trocar de cidade. Mas tu pega o professor dos anos finais, não consegue, né, fazer 40 horas. Mas o professor dos anos iniciais, educação infantil, tem muita vaga assim, ó, que o que eu vejo em várias cidades, tu entra com 20 horas e tu já consegue uma convocação, tu já passa a ter 40 horas. Precisam muitos profissionais, eles chamam toda a lista e falta ainda. Então, conseguem te dar uma convocação. Aí aqueles 2.000, por exemplo, que tu passou no concurso, que tá contando com eles, tu pode dobrar para 4.000. Aí esses cálculos que vocês têm que fazer quando vocês vão para outra cidade, entendeu? Porque aí vale a pena. Aí já começa a. E muda, entendeu? O professor mesmo, hoje em dia, com 20 horas, é muito difícil, né, gente? Tem que ter. E 40 horas ainda não é, né? Mas tá, já 40 horas, tu ganhando uns, né? Tu ganhando uns 4.000 por aí, já começa a conseguir ter o mínimo, né, de dignidade, conseguir te manter. Dignidade, eu digo no sentido assim de tu conseguir, né, comprar, te manter, né, aluguel, alimentação, enfim. Eu vejo o pessoal falando 60 horas, né? Fazer 60 horas né?
Suga muito. Mas, antes de qualquer coisa, assim, ó, que eu fico pensando que não tenham medo. Pegam e façam. Claro que o dinheiro é contado, né? Quem tem dificuldade financeira tem que ver aí que sempre tem a possibilidade de vocês serem isentos de taxa de inscrição. Eu nunca usei dessa possibilidade, nunca precisei, né? Mas pesquisem, vejam, de repente vocês conseguem uma isenção de taxa de inscrição. Esse concurso, assim, ó, tem que ficar de olho quando dá pra fazer mais é um cargo, que eu falei pra essa minha amiga. Digo, mas vê a possibilidade de tu fazer inscrição, de repente, para o cargo de nível fundamental e nível superior, né, no cargo. Dando o horário, pega e faz. Tu já tá estudando, né? E até essa questão, assim, ó, abriu 2 editais. No caso, tô falando aqui de professor, né? Abriu, né, do estado e abriu da cidade, que é próximo aqui da gente. Pega e faz. Não perde a oportunidade, mas vai ser, né, vou ter que estudar para 2 editais. Aí eu, né, tava fazendo um estudo com ela do edital, né, a maioria dos temas ali vai cair para os dois, né, das matérias, né, comum aos 2 cargos, então dá para conciliar. Tem esse lado também. Eu tive uma época, gente, que eu não conseguia passar, e acho que um dos motivos, assim, eu vejo, tenho certeza, que eu fazia muita coisa, assim, de áreas diferentes. A área, sim, é importante, você tem que focar numa área. Se vocês vão fazer concurso de educação, foquem em educação, se é administrativo, administrativo, porque aí as matérias serão muito parecidas, vai mudar alguma coisinha, né? Às vezes é uma matéria, até 2, mas fazer, né, todo o edital diferente. Tem editais que são completamente diferentes. Estudar para a área fiscal e a área policial, que tu vai aproveitar ali, são poucas matérias. São matérias grandes, complexas, que tu precisa de tempo maior para tu fazer ela. É diferente, por exemplo, desse concurso. Muitos já até têm prática de trabalho, a parte dos conhecimentos específicos. É muita coisa que se tu trabalhou, tu vivenciou, tu consegue assimilar o conteúdo, não é uma coisa totalmente abstrata, né? Por exemplo, quem vai fazer um concurso da Receita Federal, né, sendo professor. Eu tava estudando pra Receita Federal e eu parei. Mas muita abstração, assim, a gente não tem contato. Eu tive uma cadeira de direito administrativo. Contabilidade tive uma coisa ainda, porque eu fiz administração, né? Mas eu vejo que sim, e é diferente, é complexo. Mas para a área de educação, façam, gente, aproveitem. Demora anos para sair edital, né? Eu passei no concurso aqui na minha cidade, eu tinha na minha cabeça assim, ó. Eu fiz administração, eu fazia um monte de concurso, como falei pra vocês, esses federais, Polícia Federal, rodoviária, tribunal, fazia todas assim. Aí não conseguia passar. Aí fiz licenciatura já pensando. Concurso para professor, gente, tem bomba de concurso. Todas vocês abrem, entrem lá no PCI concurso. O concurso que mais tem, para a área que mais tem, para o professor. Logicamente, né? Tem mais de 2 milhões de professores no Brasil. Acho que com funcionário público, tipo, 1 milhão, não sei bem os números, né? Mas sei que é bastante, é por aí. Muitos. No Brasil é enorme, precisa muito professor. Então, é uma coisa de se pensar. É uma coisa de se pensar. Porque quando eu fiz administração, sim, eu tinha medo, eu não vou conseguir trabalhar. Até tinha, assim, iniciativa privada, mas eu queria um emprego público. Porque eu tinha toda uma... Pensava assim, posso ficar desempregado, preciso de estabilidade. Questões pessoais, eu pensava, né? Que eu precisava da estabilidade. Claro, gente, que tudo é relativo, a gente pode vir falando sobre, né, em outros vídeos. Mas dá uma segurança, né, gente? É legal. Então, aí eu não conseguia na administração. E aí eu terminei minha licenciatura, já deu o concurso, já passei, né? Meu irmão, mesma coisa, minha irmã não conseguiu para atendente, que seria um auxiliar de professor, mas agora ela já terminou a faculdade, vai fazer esse e vai passar porque eu tô ajudando bastante ela e tudo, enfim, é minha mãe, a nossa família toda ajudando ela. E que eu digo pra vocês que quem tá assim nessa de que quer um concurso, é bom de pensar nessa parte assim, ó. O professor tem bastante.
E tem iniciativa privada, assim, ó, que sempre tem bastante vaga. Tem questão, né, gente, também, que como tem esse estigma, professor desvalorizado, mas é muito melhor que tu tá no comércio. Eu gosto, assim, da atividade de trabalhar em sala de aula, eu gosto. As coisas assim que eu tenho que eu acho estressante até fora da sala de aula. E a questão do salário, mas não me via mesmo trabalhando no comércio. Só se você dona do comércio, mas eu trabalhando tipo, de caixa de supermercado, as coisas, nada contra, né, gente? Mas eu não me via, porque infelizmente eu achei eles muito desvalorizados. A maioria, assim, não vejo com. O futuro deles é sair. O futuro deles é fazer uma faculdade, estudar, é sair. Porque são empresas que não te dão futuro. Então, tudo que vocês forem fazer, eu pelo menos sempre pensei assim, o depois daquilo ali. Eu sempre vi a minha vida assim como uma escada que eu tô sempre subindo, são degraus, sempre avançando o degrau, sempre subindo. Tem gente que diz, né, se tu não tá subindo, tu tá caindo. E quando planejei assim minha vida profissional, eu sempre pensei nisso. Se eu não tô subindo, eu tô caindo. Então, tu tá sempre pensando, não importa o que tu for fazer, né? Nada contra os caixas de supermercado. Que bom que tu tem um emprego, né? Feliz é quem tem. Se tu tá tu é um caixa de supermercado, esse emprego, né, que tu ganha os R$ 1.000, mil e poucos pila, tu tem que pensar como que tu vai arrumar um emprego melhor, e aí tá na capacitação, mas não tem nem dinheiro para pagar um curso, mas aí que tu pode conseguir gratuito, né? E vocês. Nesse sentido, né, gente? É uma luta. Mas que eu digo pra vocês que vale a pena, não tenham medo, façam, enfrentem. Que é bom, assim, falar o mínimo possível para quem não vai fazer diferença na vida de vocês. Minha mãe que dizia assim, nos risadas, dizia, para de falar, porque as pessoas colocam o olho. Não é no sentido assim, ó, de que coloca a gente pra baixo. Porque quando tu nunca conseguiu, tu nunca passou, tu tem aquela ânsia, eu tava assim, né? Eu não tinha passado ainda e eu tinha aquela ânsia que eu queria. Então, eu ficava triste, ficava chateada, assim, desmotivada, assim, ó. E mais que isso, nem era tanto assim a questão de triste, a questão de não acreditar. Eu colocava em xeque, me colocava em xeque muitas vezes. Isso é a pior coisa. Pior que tu tá triste, chateado, é tu te colocar em xeque, tu não acreditar na tua capacidade. Porque pra te conseguir, acho que aí é que tá, a chave principal. Pra te conseguir passar num concurso ou qualquer coisa grandiosa, tudo que for grandioso, for realmente importante na vida de uma pessoa, ela vai exigir o máximo da tua dedicação, teu esforço. Assim que eu penso, assim é que é. E o que pode, assim, o que não tem que acontecer, que não pode acontecer, é vocês não acreditarem que vocês são capazes. Você tem que pensar, você tem que ter noção da realidade, saber que é difícil. Isso é uma coisa muito importante, muito valiosa. Por exemplo, que aqui a gente tá falando de concurso, né? Se esse concurso, né, que tu quer passar, é importante pra ti, ele é difícil, ele é trabalhoso, tu vai ter que dar o teu melhor, teu sangue, né? Edital aberto, a gente dorme pouco, a gente come pouco, a gente, né? Só estudando. E é assim. Mas vocês não podem ter o pensamento de que, será que eu vou conseguir? Mesmo fazendo tudo isso, será que vocês irão conseguir? Irão conseguir. Não conseguir nessa prova, conseguir na próxima. Vocês não vão fazer uma prova só, vocês vão fazer muitas provas. Então, se vocês fizerem muitas provas, muitas chances vocês irão ter. Então, tira a carga, né? Que vocês têm que ser naquela prova, se não for aquela prova. Não. Vocês vão dar o melhor de vocês, mas se não for nessa, vai ser na outra. Se não for na outra, vai ser na mais outra. Se todo mundo que seguiu, né, que não desistiu, ele conseguiu, assim como eu, gente. Desisti várias vezes. Não desisti assim, ó. Troquei, fiz outras coisas, voltei, entendeu? Quando, né, tu vai, por exemplo, tu coloquei negócio, fui pra outra área, aí voltei, né? Fiz uma faculdade, aí fiz outra, mais outra, enfim, entendeu? A gente não é que a gente desistiu, a gente muda os caminhos,
Mas se vocês acreditarem em vocês, parece piegas isso, mas o que eu mais vejo, gente, são as pessoas não terem confiança, não se acreditarem. E é uma coisa assim, ao mesmo tempo complexa, né? Mas só depende da gente, de tu dar o teu melhor. Ah, mas tá dizendo isso, tu passou, pra ti é fácil. Ah, tu teve, depende, né? Tu tá dizendo da tua melhor, mas tu tinha bons cursos. Eu fiz a situação acontecer. Eu vou dizer pra vocês, pra mim, assim, eu tive os melhores cursos, eu dei meu melhor, eu tive o meu melhor para dar, mas eu fiz tudo isso acontecer. Vocês analisem a vida de vocês, o que que vocês podem fazer para que isso aconteça. De questão assim, de curso, por exemplo, né, material para se preparar. Muitas pessoas podem não ter, mas tem outras pessoas que não tem, mas para festa tem, não tem, mas para cerveja tem, né? Questão do tempo, não tem. Assim, de semana, tem. Tem tempo para festinha, tem tempo para estar de passeio. É focar, gente. Não vai vir de graça. Vai ser fácil. Quanto mais importante for pra gente, assim, ó, e quanto mais a gente vem de família mais humilde, situação que é normal, né? A maioria das pessoas, mais a gente vai ter que se dedicar, mais a gente vai ter que muitas vezes abdicar, mas é por um curto tempo, assim, espaço de tempo, e vai valer a pena. Tudo isso, assim, ó, acreditem, gente. Vocês irão passar. Se não desistir, irão passar. Se isso é realmente o que vocês querem, não tem ninguém burro, não existe isso. Eu digo para meus alunos sempre. Qual a diferença, por exemplo, minha que passei, de ti, não passou ainda, são as horas de estudo. Quantas provas eu tive que fazer para passar? Quantas provas vocês irão ter que fazer para passarem? Às vezes pode ser apenas menos que eu. Se vocês tiverem boa mentalidade. Eu errei nessa, gente. Eu tinha assim, me colocava em xeque, né? Sabe quando tu faz tudo as tuas coisas, tu faz certo, né? Dá o teu melhor. Sempre tive força de vontade. Isso é importante. Muitas pessoas, assim, as pessoas não. Força de vontade, assim, de tu acreditar, de tu. Não. Porque se eu acreditava, eu não acreditava em mim. Eu me colocava em xeque, mas eu. Eu tinha força de vontade, gente. Eu tenho, assim, quando eu quero fazer uma coisa, assim, ó, eu dar o meu melhor, sabe? Eu ter ambições, ter sonhos. Eu vejo muito assim, a gente conversa com pessoas jovens que dizem, elas dizem, mas eu não tenho sonho, pra mim tá tudo bem. Assim como tá tudo bom. Sim, até, dependendo, às vezes são felizes, né? Não sei até que ponto, assim, a gente que tem muitas ambições, muitos sonhos, mas eu prefiro pensar assim, isso motiva a vida da gente. Mas o que eu errava nesse sentido, será que eu vou conseguir? Tô dando o meu melhor, né? Tô investindo, tô me dedicando. Será que eu vou conseguir? Vem aquela, né? Aquela. Lá no teu subconsciente isso. A gente tem que pensar que iremos conseguir sim. Não importa, não interessa quanto tempo. Quanto mais a gente acreditar, mais confiante, mais rápido aquilo virá pra gente. Quanto mais assim a gente tiver tranquila. Menos se cobrar. Quanto mais tu te cobrar, quantos casos assim, já não viram? Pessoas estão estudando para concurso e elas largam o emprego, não tem mais vida, não sai, não tem namorado, não tem nada. Eu disse pra vocês, um edital aberto, a gente tem que dar mais uma apertada, né, assim, dedicar mais ainda. Mas quanto mais se cobrarem, gera ansiedade. Aquilo ali vai se tornar mais maçante. A minha dificuldade mental que vocês vão colocar, a mente de vocês vai fazer toda a dificuldade muito maior do que ela é. Quantas vezes, assim, né, matérias eu tive dificuldade em matemática.
E tu vai pegando nojo, tu vai, né, tu diz pra ti mesmo que é difícil, que eu não vou conseguir. E aí aquela matéria se torna muito mais difícil. Aí tu vê depois, assim, passa o tempo que tu estudou, com material legal, que tu te dedicou. Pra mim, gente, matemática é uma matéria que se vocês aprendem uma hora, eu tenho a sensação, não sei se é hoje em dia, mas eu tinha a sensação que se uma pessoa aprendia uma hora, eu precisava de 3, 4, 10 horas pra aprender. Mas eu aprendo. Não se comparem. Às vezes o tempo de vocês é diferente do tempo de outra pessoa. Se vocês, por exemplo, levam uma hora para aprender um conteúdo, vocês, né, de português, vocês vão levar 5 horas para aprender o mesmo conteúdo, não importa. Não importa que a gente vai aprender. Quando chegar lá na prova, vocês forem marcar a resposta, vai importar quem marcou a resposta certa, não importou quantas horas vocês levaram, o que vocês fizeram, importante que vocês tenham aquele conhecimento. Aí vejam, né, a gente faz isso, né? A gente fica se comparando, pensando, se colocando para baixo. Como assim, gente? Como é ruim quando nós nos colocamos para baixo. Nós somos as pessoas mais nocivas pra gente mesmo, sabe? Quando fica a vozinha interior. Ah, né? Tua idade que tu tem, tu ainda não passou, né? Ah, né? Fulana aí passou. Fulana tá bem, tá bom emprego. Fulana casou, fulana tem isso, fulana tem aquilo. Cicrano tem aquilo. E tu não tem, né? Tu fica te comparando, te colocando pra baixo. Ah, mas eu não sou tão bom assim. Isso é o pior pensamento que pode ter. Isso é o pensamento da pessoa que não vai conseguir. Eu não sei se vocês sabem, né? Vocês acompanham o Roberto Chinchique, que tem livros, palestras, tudo que ele fala sobre o sucesso. E ele fala da questão da mentalidade. E ele treina o pessoal do esporte, enfim. Ele é coach dessa parte, desenvolvimento pessoal, né? Qual é a diferença de uma pessoa, de um jogador de futebol de sucesso, um atleta, de um cantor, alguém de sucesso, enfim, diferentes áreas, né? A questão da mentalidade. Antes da gente conseguir ou não, da gente ter sucesso ou não, nós temos que ter a mentalidade. A gente já conseguiu, a gente já venceu, já superou, já teve sucesso, já fomos aprovados quando a gente se dispõe, quando a gente acredita, quando a gente faz todo o processo certo que tem que ser feito. Quando vocês são concurseiros e vocês têm essa mentalidade, não, mas eu vou passar, vai ser essa prova. Ou se não for essa, não tem problema, vai ser a outra. Eu vou passar. Eu sei que eu tenho essa certeza que eu vou passar. Vou comprar o meu melhor material, o meu melhor curso que eu puder. Eu vou fazer o máximo de horas que eu puder de estudo, eu vou dar o meu melhor e eu vou conseguir. Quando vocês já vão com essa mentalidade, vocês já estão com a mentalidade de vencedores. E aí, as oportunidades irão aparecer. Quero deixar o vídeo muito longo. Coisas que parecem serem óbvias, mas não são óbvias. Que na prática não é óbvio. Eu já passei por isso, gente. Quando vocês ajustarem a mentalidade de vocês, a metodologia que vocês usarem, aí é só show, né? Só sucesso. Então, deixe comentários, sugestão para os próximos vídeos. Te inscreve se não é inscrito, dá uma forcinha, começando no canal.